Hoje eu tive minha primeira aula online. A gente que estuda em escola estadual é muito difícil, porque é todo o estado de São Paulo na aula. Então acaba que travando muito. O governo poderia ter feito algo melhor, sabe? Pra mim é extremamente difícil você não conseguir tirar uma dúvida, por exemplo, com o professor pessoalmente, ou você não ver as pessoas mesmo, só ver por trás de uma videochamada. O ideal seria um lugar com poucas distrações, assim, pra você ter a aula, como se simulasse uma sala de aula. Eu acho até que as aulas têm passado mais rápido e estão sendo mais eficientes. Essas crianças brilhantes que você ouviu são alunos da rede pública e privada que contaram especialmente para a Gama como é que está sendo ter aulas em tela, no celular, no computador. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Esta semana a gente vai falar de filhos e telas na educação. Vale lembrar que toda semana a Gama prepara 5 conteúdos sobre o mesmo tema, mais este podcast. Entra lá no site da Gama que você logo vai ver o tema Filhos e Telas e vai poder ler mais sobre isso. Com a ordem de isolamento em vigor desde o dia 17 de março, a escola tradicional, com crianças correndo, salas de aula, carteiras, um professor ali como figura central, desapareceu, pelo menos por enquanto. Aí que as telas, o celular, o computador se tornaram um único meio para que o ano letivo continue. De maneira muito mais estruturada na escola particular, mas nem por isso fácil, como relatou o Chico Ursaia, que você ouviu aqui ele reclamando de uma dificuldade de tirar uma dúvida à distância, mas muito mais difícil ainda no caso da escola pública, como relatou a Ana Carolina Santos, que você também ouviu. Os alunos da escola pública estão tendo que fazer aulas completamente massificadas e com outros professores, não com seus originais. Por meio do celular e da televisão, eles têm acesso às aulas oferecidas pela prefeitura de acordo com seu ano letivo. São 3,5 milhões de alunos afetados, só na rede pública. E são estudantes que muitas vezes não têm computador em casa para facilitar os estudos, tampouco um bom celular. E aí a gente se pergunta, o quanto a sala de aula, a educação mesmo, cabe em uma tela? Uma coisa é o conteúdo sendo passado de maneira padronizada, de maneira homogênea, como está sendo feito em muitas escolas atualmente. A outra são as experiências que o convívio com colegas e professores proporcionam. E também o ensino direto do professor com o aluno, cada um à sua maneira. Isso é insubstituível. Mas como é que faz quando a tela é realmente a única ferramenta para preservar partes importantes da rotina dessas crianças, que acabaram sendo comprometidas por conta do isolamento? A Isabelle Moreira Lima é editora aqui da Gama, mãe de 2 meninos, e ela tocou parte dessa edição especial sobre filhos e telas. Eu vou conversar com ela para saber o que ela descobriu. Beli, nesses tempos de pandemia, as telas, e eu quero dizer o celular, o computador, eles se tornaram ali talvez a principal ferramenta para que seja realmente possível continuar o ano letivo aí dessas crianças, para que elas continuem estudando. Nessa sua pesquisa, o que você concluiu? O quanto de uma sala de aula cabe nesse novo formato? Olha, Lu, é uma sala bem menor, mas ela pode ser uma sala interessante, a depender do que a escola propõe, da abertura da criança e do adolescente e se ela tem ajuda também. Porque o que eu saquei, o que todos os especialistas falaram, é que é muito importante a participação da família. Se a família ajuda e sabe manter a distância também, porque um pai que fica colado num filho, o tempo todo pode dar uma travada no filho, na verdade. Então tem que saber ajudar e participar, mas na medida certa. Pode ter um resultado legal. E outra coisa que eu entendi também, falando com todas essas pessoas ao longo da apuração, é que podem sair propostas muito diferentes. A grade curricular tradicional talvez não seja atendida. E isso é super complicado para alguns momentos da educação, como o pessoal que vai fazer o Enem. Mas até a alfabetização
o que muitos disseram é que eles estão aprendendo de outra maneira. E a alfabetização não acontece num ano só. Acontece desde o primeiro momento em que a criança entra na escola e começa a ter contato com as letras, né? Os alunos perdem a relação com os colegas, né, de alguma maneira, mas também se estende a relação com os pais, né, que precisam ser muito mais participativos, especialmente agora que não tem rede de apoio, não tem outros familiares ali por perto, enfim. Aí eu queria te perguntar o que pais e crianças perdem com essa nova configuração de estudo? A Vitória Gabay de Sá, da Escola Jacarandá, disse uma coisa muito legal e tranquilizadora numa reunião de pais. As crianças, elas não é que elas estão de férias sem prestar atenção em nada, não. Elas estão muito atentas, elas são como esponjas. E elas estão aprendendo muita coisa. Por isso, é um alerta também de ficar meio esperto com o que você fala, no caso dos pequenos, né? Porque eles captam as coisas. E, por outro lado, também aproveitar essa oportunidade para ensinar coisas, vamos dizer assim, da vida prática. Atividades domésticas. Em vez de você ligar a televisão e deixar a criança lá tranquila, entre aspas, né, hipnotizada, para você conseguir fazer tarefas domésticas, uma ideia é chamar a criança e tentar fazer com que ela te ajude. Isso não é necessariamente fácil. Não é fácil convencer uma criança. Eu tenho filhos. O meu filho de 5 anos já demonstra má vontade para atividades que ele já conhece. As mais novas, a primeira vez que eu disse, me ajuda aqui com o aspirador de pó, foi incrível. Agora ele já, não, deixa eu ver aqui meu desenho. Mas, se o pai está disponível, está com bom espírito e consegue transformar a atividade numa coisa meio de faz de conta, isso vai muito longe e é muito gostoso. E eu acho que é um jeito de se ter sucesso nessa empreitada de ensinar alguma coisa também. Então, acho que quem tem mais tempo e abertura para diálogo e que consegue dar atenção para a criança, aquela coisa que eu já falei anteriormente, dar atenção para a criança dá muito resultado nesse momento. Em qualquer momento, na verdade. Agora, é claro que a gente sabe que os pais não estão também com todo o tempo do mundo. É isso, são muitas atividades para dar conta. Então, não é fácil, mas vale o esforço. Eu percebi o quanto a minha identidade como professora estava ligada àquele cotidiano e àquele físico. O encontro é fundamental na escola, né? A Manuela Prado, que você ouviu agora, é professora de português de 3 salas do 6º ano de uma escola da rede particular. Nesses tempos que a gente está vivendo, mudou a maneira como os alunos estudam, mas também mudou a vida dos professores, o jeito como eles passam não só a informação, como postura, ética pessoal, essas qualidades que são tão ou mais importantes do que todo o material que é passado dentro de uma sala de aula. Manuela, desde quando você está dando aula dessa maneira e como é que está sendo essa sua nova rotina? Desde o dia 18 de março, eu comecei a dar aulas usando um suporte virtual. Foi um período muito difícil, não sei nem se dá para falar de rotina exatamente, eu não sei muito como explicar a minha rotina agora. Nessa hora, o que a gente tinha era uma convicção de que a escola tinha que se manter viva para os alunos de alguma forma. E a gente tinha algumas certezas, assim, que a escola tinha que manter o contato com os alunos, que a rotina desses alunos era importante, a escola ia poder contribuir nesse sentido, que eles não podiam parar de estudar e que eles tinham o direito de pensar em outras coisas, ter um momento da vida deles para pensar em outras coisas que não o coronavírus. E, principalmente, que aquela comunidade não podia se desintegrar, porque toda escola é uma pequena comunidade. Toda escola tem esse papel de comunidade. A gente queria que eles se sentissem ainda parte disso. Então, todo o esforço foi para fazer essa coisa caminhar, tentar fazer isso acontecer. Eu vou citar para você algumas das dificuldades da rotina de trabalho, porque você não tem ideia da complexidade que tem a sua pergunta. Qual é a rotina de trabalho? O primeiro problema da nossa rotina é que o planejamento, o trabalho de planejamento do professor, que sempre foi fundamental, ele praticamente triplicou. Porque eu, por exemplo, e acho que isso aconteceu com todos os professores, eu imagino, a gente foi percebendo que era impossível transpor o seu planejamento original para o módulo virtual. Aquilo não ia funcionar. Então, você tem que fazer uma série de escolhas em relação
uma série de coisas e você tem que refazer materiais. E ainda você tem que aprender a usar todos os suportes e pensar qual é o melhor suporte para aquela situação. Então, o tempo de planejamento é muito maior. Eu preciso dedicar muito tempo para uma aula. E aí o que é maluco é que você dedica muito tempo para uma aula e às vezes os alunos, eles fazem aquela aula muito rápido, né? Então, eles não têm muita ideia disso, do tempo que você passou para planejar uma aula que eles vão demorar 100 minutos para fazer ou 50 minutos para fazer. A gente tem falado muito de como ficam os alunos, a saúde mental deles, se eles conseguem acompanhar o conteúdo e como fica essa coisa desse distanciamento dos amigos e também dos professores. Mas eu queria saber, como é que estão os professores? Como é que está sendo para os professores trabalhar dessa maneira, ficar longe dos alunos? Queria te ouvir sobre isso. O que dificulta a atividade do professor, eu acho que é essa questão dos sinais que o professor lê para regular o seu trabalho, para observar se os seus objetivos de aprendizagem estão sendo alcançados, atingidos, né? Esses sinais mudaram completamente. Então, você tem que ter esse esforço de tentar entender como é que esses sinais funcionam, mas isso tem um tempo, né? Você precisa de um tempo. E a outra questão é pensar qual é o papel da escola agora, qual é o sentido, o que faz sentido agora para esses alunos. A gente está elaborando esse sentido agora, enquanto a gente faz as atividades, né? Nessa ideia de tentar encontrar um sentido para o meu trabalho nesse período, eu acabei insistindo, por exemplo, com os meus alunos em criar um trabalho em grupo, mesmo virtual. Então, montei os grupos, criei salas para eles se encontrarem e inventei um sistema possível para que eu pudesse passar e ficar pelo menos 10 minutos com cada grupo. Esse era um jeito de tentar colocar os alunos no mínimo de convivência, no mínimo de possibilidade de ter que fazer aquilo que é tão importante na escola, que é lidar com a diversidade, lidar com um colega que talvez você não tenha intimidade, discutir ideias, chegar num consenso sobre essas ideias e, dentro da área de língua portuguesa, poder imaginar, poder criar histórias e discutir com os meus colegas uma nova história, inventar um outro mundo possível, né? Eles fizeram isso a partir da leitura de um livro e essa possibilidade para mim foi feliz, isso me deu mais alegria para trabalhar, assim. Ao mesmo tempo eu me vi lá tentando regular alunos que não entravam nos grupos e tentando garantir que de longe eu ia atrás do fulano que não entrou no grupo e tentar fazer ele se encontrar com os colegas. É limitada a minha possibilidade dentro disso, né? Essa é uma grande preocupação, né? Como é que a gente consegue botar todos os alunos no jogo? Porque antes eles estão lá na nossa frente, eles vão na escola. Várias vezes você tem dificuldades de fazer isso. Mas agora ele pode não ligar o computador, ele pode ligar o computador e sair da frente da tela e deixar a câmera desligada. E aí como é que você atinge esse aluno e você ajuda esse aluno a lidar com as dificuldades dele e a entrar na escola e a reconhecer qual é o sentido do estudo para ele nesse momento? É difícil, dá uma certa sensação de impotência às vezes, né? A gente começou a pesquisar esse tema e as respostas eram todas muito pessimistas ali, né? Sobre essa situação de estudo. Mas aí eu fiquei pensando, é de todo mal essa nova experiência educacional? Você acha que, de repente, de alguma maneira, abriu uma porta para um novo jeito de aprender? O que a gente pode tirar de bom, de aprendizado dessa experiência? Eu vejo dois aspectos positivos. Acho que essa experiência vai evidenciando para a gente a importância que a escola tem, né? Que a escola ela proporciona uma experiência que ela jamais vai ser substituída por uma soma de fichas, ou por uma soma de videoaulas, ou por uma soma de links, entende? O encontro dentro da escola ele tem uma potência formativa que vai muito além disso. E acho que, de alguma forma, isso está muito presente para todo mundo agora. Todo mundo está sentindo isso de alguma forma. E é muito importante que as pessoas percebam qual é a importância da escola nesse sentido, nessa formação.
O outro ganho é que há muito tempo a gente está discutindo o papel da tecnologia, né, na educação. E aí, em alguns momentos, você ouvia discursos que idealizavam a educação, os recursos tecnológicos. Tem escolas que oferecem para os pais, como uma grande vantagem no seu ensino, um momento em que o aluno fica num salão diante de um computador vendo videoaula sozinho um tempão, e isso era um ótimo ensino. Bom, acho que agora a gente tem a possibilidade de avaliar com mais precisão qual é a real potência desses recursos tecnológicos na formação e para que eles servem e para que eles não servem. Essa idealização absoluta, ela pode cair um pouco, né? A gente consegue ter critérios mais objetivos. E ao mesmo tempo, a recusa absoluta a esses suportes, ela também pode ser arejada, porque todo mundo está experimentando e vai poder avaliar qual é a verdadeira potência desses recursos a partir da sua experiência. Então, acho que a gente pode aproveitar esse período e essa imersão no virtual para depois usar os recursos tecnológicos na educação de uma forma mais consciente e adequada, assim, né? Responsável. No site da Gama você tem 5 matérias sobre o tema filhos e telas. E aí você pode ir mais fundo nessa discussão. Entra lá. Eu sou Luara Calvenic e este foi o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Este podcast teve edição de áudio da Laura Kapeliusnik. Até semana que vem.